Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoreine, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Quarta-feira à noite, boa noite, do dia 13 de novembro de 2024, e este é o professor Paulo Henrique. Louvando, orando. Agora vai chegar a mensagem, que é no momento que Deus fala conosco. E hoje eu vou falar sobre um personagem que ele pecou muito, errou muito, mas ele teve o perdão de Deus. E a história fala que ele pecou, teve o perdão, mas teve consequência, né? Que Deus ele perdoa, mas as consequências vêm dos nossos atos, do nosso pecado. E vou fazer uma trajetória aqui. O povo de Deus até hoje, né? A gente sabe que veio, Deus fez o mundo, fez Adão e Eva peca, Deus ali vai nascendo os primogênitos e tal e tudo, e chega em Noé, Deus destrói a terra ali com o dilúvio. A 10ª geração de Noé vem Abraão, a gente sabe a história que tem Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Jacó, 12 tribos de Israel. Aí sabemos ali que seu irmão José foi vendido para o Egito, os irmãos foram lá, teve os 7 anos de seca, de abundância, o povo de Deus foi todo para o Egito, chegou lá, viraram escravos, Deus levanta Moisés tira o povo de Deus do Egito, e promete a voltar à terra prometida, e assim Deus passa 40 anos no deserto, ali Deus mostrando várias maravilhas, e o povo de Deus botando o povo na linha, e chega à terra prometida. Deus conquista ali através de Josué, e vai indo, e Deus levanta juízes em Israel. Sansão, tem os juízes que teve juízes em Israel, e teve um momento que o povo pediu, que ele queria imitar as nações vizinhas, queria um rei. Só que o intuito de Deus era Deus ser o rei, botar os juízes ali para os juízes ser líderes em Israel, para seguir, para botar o povo na linha, e o povo seguir ali, adorando ao Deus de Israel. E naquele momento Deus levanta Saul peca, Deus levanta quem? Davi, a Bíblia fala que é o homem segundo o coração de Deus aqui na terra, apesar de seus defeitos, seus pecados, mas foi um homem que ele não se afastou dos caminhos de Deus. Ele pecou, teve as consequências, mas Deus não tirou a sua presença dele. Ele sempre buscava Deus, sempre pedia perdão, e Deus estava ali com ele. E ele tinha um sonho em levantar um templo para Deus em Jerusalém, que o templo de Deus era em tendas. Davi tinha construído Jerusalém, construído o palácio, ele morava no palácio, ele não achava justo Deus estar em tendas, e ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, e ele tem um sonho de levantar um templo para nosso Deus Salvador, e Deus fala para ele que ele não ia conseguir levantar esse templo, e ele reúne o ouro, reúne todos os recursos, e Deus fala que Salomão ia levantar o templo de Deus aqui nesta terra. E aí já nossa Bíblia lá em 1 Reis, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoreine, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Noite de quarta-feira do dia 13 eu estou falando aqui a história para a gente chegar lá no rei Manassés. Chegar no rei Manassés, a gente foca e este é o aqui na história. Paulo Henrique. E a gente sabe quem é Salomão. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. A Bíblia fala que não houve nem haverá um homem mais sábio do que Salomão aqui na terra. E Deus lhe abençoou fazendo um templo, que é chamado Templo de Salomão, né? E vamos ver um momento aqui, lá em 1 Reis 9, quando Salomão edifica o templo de Deus aqui nessa terra. Amém? Lá no 9 diz assim, ó. E aconteceu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado fazer, e o Senhor tornou a aparecer como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a sua oração, a sua súplica, e você fez diante de mim, santificou o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos, o meu coração estarão ali todos os dias, se você andar diante de mim
como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo que lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos. Também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel, para sempre, como prometi a Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor no trono de Israel. Amém? Amém. E Deus faz uma promessa aqui a Salomão. Salomão edifica a casa de Deus. Deus aparece em sonho, fala que atendeu a sua oração, a sua súplica, e Deus promete que sempre ia ter um sucessor no trono de Israel, se Salomão seguisse todos os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos aqui nessa terra. E no decorrer aqui da leitura fala que se vocês, seus filhos, se desviar dos meus caminhos, desviar dos meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos, eu riscarei o nome de Israel da terra e tirarei meu coração, meus olhos do palácio de Israel. E ali Salomão fez. Assim Salomão fez o tempo de Deus aqui nessa terra. E foi passando. Salomão tem 2 filhos. E os filhos dividem as tribos de Israel. As tribos de Israel até Salomão era regido por uma bandeira só. O povo de Israel, as 12 tribos, pela bandeira de Israel. E naquele momento o reinado se divide. A tribo de Judá, que é a tribo do sul, em Jerusalém, e a tribo do norte. E na tribo do sul, 8 reis foram fiéis, igual a Davi e Salomão. 8 reis foram fiéis aqui na terra. A tribo do sul, a tribo de Judá. E a tribo do norte, nenhum rei foi fiel. Todos os reis se afastaram de Deus, adoraram os ídolos e foram um dos piores reis em Israel. E no decorrer da história, o rei Ezequias, chegou na época do rei Ezequias, e Ezequias foi um dos reis bons em Israel. O pai dele era um rei que adorava ídolos. Quando ele foi rei, ele restituiu todo o que o pai dele tinha feito, derrubado os altares a Deus Baal, e ele restituiu toda a nação de Israel para voltar para o Senhor Jesus Cristo. Ele voltou com a Páscoa, fez a limpeza no templo de Salomão, que ele queria ali que a presença de Deus permanecesse em Jerusalém, em Israel, e seguiu o que Deus tinha falado para Salomão: guardar meus juízos, meus estatutos aqui nessa terra, que você vai ser próspero aqui nessa terra. Assim o rei Ezequias fez, seguindo tudo certo aqui nesta terra. E teve um momento que o profeta Isaías chega para Ezequias fazendo tudo de certo que Deus tinha mandado aqui nessa terra. Ele falou que Ezequias arrumasse sua casa, que ele ia morrer. Deus manda o profeta Isaías falar que Ezequias ajeitasse sua casa, que ele ia morrer. Chega no palácio real e fala isso para o rei, que vinha fazendo tudo de bom aqui nessa terra. E naquele momento o rei, ele está na sua cama, ele se inclina e faz uma oração a Deus, e ao mesmo tempo ele é atendido. O profeta Isaías está saindo do palácio. Deus toca o coração dele para ele voltar até o rei e falar para o rei que ele tinha 15 anos de vida. Deus ia abençoar ele com 15 anos de vida, amém? Deus ia abençoar o rei com 15 anos de vida. E assim o profeta volta, anuncia a ele louva a Deus pela oração dele ser atendida, e ele dá 15 anos de vida a ele. A gente não sabe se é bom os 15 anos que ele ganhou ou não, assim, como se tivesse um tempo de validade, né? Daqui a 15 anos eu vou morrer. Mas ele ia morrer naquele momento. Deus ele abençoou. Ele vai fazer o quê? Vou fazer esses 15 anos tudo que é certo perante a Deus, para quando eu morrer, o povo de Deus esteja todo nos caminhos certos, adorando, e o próximo rei, que era o filho dele, reinasse segundo o que ele tinha feito perante Israel. E com 3 anos de vida, da bênção que o rei Ezequias tinha recebido, nasceu o rei Manassés. Foi considerado o pior rei de Israel. Quando Ezequias morre, Manassés tinha 12 anos de idade. O pai dele ensinou tudo que ele tinha aprendido? Sim, né? O pai dele tinha ensinado tudo o que Deus tinha ordenado para rei Davi, rei Salomão, os outros reis que seguiam a Deus. O rei Ezequias, ele tinha passado tudo para Manassés. Manassés aparentemente era para ser
para ser o sucessor dele e aparentemente ser um dos melhores reis de Israel. Mas a história fala que ele foi o pior rei de Israel. E Manassés aqui no 2 Crônicas, abre 2 Crônicas. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Segunda de Crônicas Alvoroeiro, 33. Fortaleza, A gente vai ver Ceará, um pouco da história de Nordeste, Manassés, Brasil. a crueldade que ele fez com o povo de Israel. Noite de quarta-feira do dia 13 de novembro de 2024, e este é o professor Paulo Henrique. Amém? Amém. Que no começo diz assim, ó. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Manassés, o pior rei de Israel, reina por mais tempo em Jerusalém. Ali os reis, como os reis não seguiam a Deus, o rei durava pouco tempo reinando em Israel. Deus eliminava logo e levantava outro rei. O outro rei seria um bom rei aqui nessa terra. E Manassés, ele reinou 55 anos. Foi o pior rei, foi o rei que reinou mais em Jerusalém. E continuando aqui, ó. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. As nações se juntaram com o povo de Deus. Deus eliminou, ali no rei Ezequias, Deus eliminou as nações pagãs, tirou ali o mal de Israel. Israel seguia os estatutos de Deus, mandamentos, juízos, tudo que Deus tinha mandado. E Manassés, ele fez pior do que as nações pagãs. Ele fez perante Deus o que era mal. E no 3 diz assim, ó: pois construiu lugares altos que o rei Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares ao Deus Balim, que era Deus Baal. Fez poste a deusa Azera, que era Deus dos cananeus. Prostrou-se diante de todos os exércitos do céu e o serviu. Manassés, ele levantou altares a Deus Baal, a Deus dos cananeus, e assim mesmo ele não ficou contente, adorou todos os deuses do céu, estrelas, sol, lua, planeta, tudo que tinha no céu. Manassés se prostrou e adorou aos deuses do céu. Continuando no 4, edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Ele não achou pouco levantar altares, adorar os deuses do céu, os astros. Ele ainda foi no templo de Salomão e levantou altares dentro da casa, profanando a casa do Senhor. E ele fez mais. No 5, também edificou altares de todos os exércitos do céu, nos 2 astros da casa do Senhor. Ele fez altares aos deuses do céu dentro da casa de Salomão. E aqui é mais cruel, ó, no 6. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Nom. Ele pegou seus filhos, ele não ficou contente com o que ele tinha feito, pegou seus filhos, queimou o sacrifício aos deuses pagãos e jogou ali no vale de Ben-Nom, que era o lixão de Israel. Adivinhava pelas nuvens, era agüeiro, praticava feitiçaria, tratava com os médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Manassés, ele consultava os mortos, falava com feiticeiros, e aqui fala que ele fazia para provocar a ira de Deus, porque Deus mandava os profetas ali alertar Manassés pelo caminho que ele estava indo, era um caminho errado. Ele não sossegou, e ele aqui fala que ele provocou a ira de Deus. Ele insultava o Deus de Israel dentro da casa de Salomão, dentro do templo de Deus, onde tinha a Arca da Aliança, onde o fogo de Deus descia ao céu ali, e o Espírito de Deus pairava naquele templo. É um templo que não era para ser profanado. E no 7, também pôs imagens de esculturas de ídolos que tinha feito na casa de Deus, a respeito do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, por ele porei meu nome para sempre, e não removerei mais os pés de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o
do que ele tem mandado, conforme todas as leis, estatutos e juízos, dado por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém andarem errante e fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ali era uma casa sagrada. Ali Deus disse que ali seus pés, seus olhos, seu coração ia estar naquele templo de Salomão. Templo que Salomão edificou para botar o nome de Deus ali. E aqui fala que Manassés, ele de tal modo levou o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, andarem errante. Ele, como um líder, como um rei, ele fez tudo de errado e induziu a nação inteira de Judá, de Jerusalém, a andar errante perante Deus. E no 10 diz assim, ó: e o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvido. Quando Deus, ele insistiu ali com Manassés, apesar de Manassés ter pecado, aparentemente era um homem que não tinha mais perdão. Ali pecou contra o Espírito Santo. Ele fez coisas abomináveis perante os olhos de Deus, ainda levou o povo a andar errante, e Deus mandou os profetas alertar Manassés, e Manassés perseguiu os profetas e matou a todos. Manassés matou o profeta Isaías, a história fala que ele botou dentro do tronco e cerrou ele vivo ao meio. Ele matava as pessoas com requinte de crueldade. A história fala que ele derramou sangue inocente de ponta a ponta do país, da cidade de Israel. Ponta a ponta ele derramou sangue inocente. E Deus, chegou um ponto que Deus teve que botar um ponto final do que Manassés estava fazendo. E lá no 11, que aqui fala que a prisão de Manassés, que fala assim, ó: pois o Senhor trouxe sobre ele os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos e amarraram com correntes e levaram para Babilônia. Manassés, nesse momento ele estava no palácio dele. Deus levanta ali os comandantes, os comandantes era a força de elite ali do rei da Síria, e manda invadir Jerusalém. Eles entram pelaquela rua principal de Jerusalém até o palácio de Manassés, e eles prendem Manassés e amarram ganchos ali nas narinas, corrente no pescoço de Manassés, e ele é arrastado perante toda a nação de Jerusalém. Ele é arrastado para ser preso lá em Babilônia. Um rei ruim, cruel. Talvez tinha gente que tinha seguido a causa dele, adorado os deuses pagãos, mas ali tinha gente também que era temente a Deus, que não gostava do que Manassés fazia. Ali tinha gente que orava para aquele reino passar e Deus levantar outro reino que seja um reino bom em Israel. E ali Deus mostra que Manassés tinha poder de nada. Eles pegam, arrastam Manassés, anda por mais de 200 quilômetros até Babilônia. E ele chega lá em Babilônia e ele é preso. E lá no 12 diz assim, ó: ele angustiou-se, suplicou ao Senhor Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Manassés, ele estava preso em Babilônia. Um rei que tinha tudo, fazia tudo o que ele queria. E ali fala que ele suplicou. Uma súplica é uma oração humilhada, uma oração que se humilhando a Deus. Ele se humilhou a Deus. Ele se angustiou, suplicou ao Senhor Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais, e orou, e o Senhor tornou favorável para com ele, atendeu a sua súplica e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Deus foi favorável para Manassés. Ele restituiu o reino de Manassés. A Bíblia não fala como ele saiu de Babilônia e voltou para Jerusalém.
Aqui fala que ele saiu do cativeiro, voltou para Jerusalém. E aqui diz mais, ó. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Amém? Manassés, ele reconheceu o que ele tinha feito. Não precisava ele chegar a esse ponto, fazer tudo de errado para reconhecer que Deus era o único Deus que era para ser adorado. E Manassés, ele volta para Jerusalém. Ele reconstitui tudo que ele tinha feito de errado. Ele derrubou todos os altares que estavam dentro da casa de Jerusalém, rodeou a cidade de Davi com muros. Ele queimou sacrifícios para Deus, sacrifícios limpos para Deus. Ele restituiu todas as festas da Páscoa, as festas que o povo de Deus adorava a Deus ali em Israel, em Jerusalém. E ele chega. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. A sequência do pecado dele, noite de quarta-feira do dia 13 de novembro de 2024. E este é o professor Paulo Henrique. E o pecado de Manassés acarretou nas outras gerações. E depois que Manassés morre, depois de 2 anos da morte de Manassés, o rei Josias, ele sobe ao trono. E lá em Jeremias, vou ler bem rapidinho aqui, Jeremias diz assim, ó: e farei com que seja removido para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho do rei Ezequias de Judá, pelo que fez em Jerusalém. Deus deixa claro aqui que ele é um Deus misericordioso. Manassés fez tudo de errado. Manassés foi preso, reconheceu que Deus é o único Deus aqui em Israel. Manassés reconstruiu tudo o que ele tinha feito, mas a consequência do pecado veio. Josias era o rei mais misericordioso, foi um dos reis perfeitos de Israel. Mas através do profeta, Deus revela a ele que a casa de Deus, o templo de Salomão, foi profanado. E Deus, ele se angustiou do que Manassés tinha feito, apesar dele ter dado perdão a Manassés. Mas ele falou que o reino de Jerusalém ia ser preso em Babilônia, ia ser cativo, por causa de que Manassés tinha feito, por ele ter profanado a casa de Deus. E ali o rei Nabucodonosor chega em Jerusalém, destrói tudo, destrói o templo de Deus. O templo de Salomão foi derrubado todo naquela época. E eles vão ser cativo em Babilônia. Só porque o rei errou lá atrás, foi um dos piores reis, e a consequência continuou. Era para ser um grande líder de Israel, fez tudo, profanou a casa de Deus, Deus perdoou, mas Deus se chateou porque ele tinha feito ali no templo sagrado. Ali era a casa de Deus, ali era o templo de Deus, ali era o templo de Deus na terra. E hoje não temos um templo fixo como o de Salomão. Temos nossas igrejas que a gente respeita muito, a gente não profana a casa de Deus, é uma casa que é um templo sagrado. E também temos o nosso corpo. Nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Nós não devemos profanar o nosso corpo. É a casa que Deus trabalha na gente para levar o Evangelho ao mundo. E Deus tem uma promessa, a gente somos remanescentes de Deus aqui nessa terra, eu creio. Quem crê que é os remanescentes de Deus nessa terra? A igreja adventista é a igreja certa, foi uma igreja levantada depois de 1844 aqui nessa terra. É a igreja de Deus, a igreja certa, e nós temos um trabalho de pregar o Evangelho, acelerar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos chegar como Manassés, no fundo do poço, para reconhecer que Deus é Deus. A gente basta aceitar Deus em nossas vidas. Deus veio, morreu por nós, morreu por Manassés, e Ele morreu para salvar eu e você aqui nessa terra. A gente tem a missão de pregar o Evangelho, espalhar e trazer gente para os pés de Cristo. A gente recebeu uma mensagem de Deus, a gente não quer subir sozinho para o céu. A gente quer subir com nossos irmãos, com nossos amigos, com nossos familiares. A gente tem uma missão que Deus deu aqui nessa terra. É pregar o Evangelho a todo mundo, todas as nações, então virá o fim. A história de Manassés é uma história que serve de exemplo para nossas vidas. Perdão, não importa tão longe que a gente for, Deus vai alcançar a gente.
basta a gente reconhecer que Deus é Deus. A gente recebe o perdão de Deus todos os dias da nossa vida. A gente somos pecadores, sabemos que vamos pecar, mas Deus vai reconhecer que pecamos por acidente. Deus está de braços abertos para nos perdoar, nos manter de pé, firme até a sua grande vida. Eu creio que Cristo vai voltar na nossa geração, mas se não voltar, eu quero estar ali na manhã da ressurreição, em pé, recebendo a coroa do nosso Senhor Salvador. E eu vou estar ali com Manassés, vou estar ali com o rei Ezequias, o rei Josias, o profeta que foi cortado ao meio, Isaías. Vai ser uma explosão de alegria. O Isaías vendo Manassés ali, o seu rapaz que matou ele, ali vai ter um encontro emocionante ali, de perdão, de abraço. E Deus vai reconstituir todo o planeta. Vai ser uma só nação. Deus vai morar com a gente aqui nessa terra, né? Apocalipse fala, né? Que Deus vai morar com a gente vai ser o povo dele, ele vai ser o nosso Deus. A gente vai ver como uma bandeira só. A bandeira de Israel, a bandeira de Deus aqui nessa terra. As meninas vão cantar? Amém. Quando elas cantar, façam só uma oração pessoal. Que tudo que lhe afaste de Deus, tire agora do seu coração e você retorne para os braços de Cristo. Portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, através do professor Paulo Henrique, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoredo, nesta quarta-feira à noite, do dia 13 de novembro de 2024. Valeu, Jesus!